Senador, o senhor está falando em atitude pare, eu me lembrei que recentemente foi noticiado que essa semana o Eduardo Bolsonaro tem mais reuniões marcadas na Casa Branca, em que ele vai pedir mais sanções contra outras pessoas, possivelmente outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que está o clima com relação ao comportamento do Eduardo Bolsonaro no Congresso? Porque até então a gente não, né, nem se discute cassação de mandato. O máximo que a gente vê vai perder por WO, vai perder por faltas e vai acabar perdendo o mandato lá em março do ano que vem. Enquanto a gente está vendo, por exemplo, o Glauber Braga numa situação complicada por quase nada, né? E gente como o Eduardo Bolsonaro está ileso, tranquilo. Casabelli, condenada, continua deputada. Exatamente, Casabelli presa numa cadeia italiana e continua deputada federal. Qual que é o clima do Congresso Nacional com relação a essas duas figuras da extrema-direita, principalmente o Eduardo Bolsonaro, porque ele ameaça abertamente, cada vez que ele vai para a rede social, ele faz ameaças abertas, sem margem para dupla interpretação, e agora, essa semana, ele volta para pedir mais sanções contra outras figuras do Supremo Tribunal Federal. Como é que está o clima em relação à cassação? Como é que está a pressão dos próprios parlamentares do governo para que alguma coisa seja feita para paralisar, pelo menos paralisar essas ações do Eduardo Bolsonaro, completamente párias, como o senhor mencionou agora há pouco? Ricardo, eu acho que já passou da hora de ser, não é mais uma questão de quebra de decoro parlamentar, ou seja, a hora de ser cassado já passou há muito tempo. É uma questão de crime continuado, inclusive crime continuado tipificado pela legislação. É inclusive o Código Penal Militar que diz que é crime e passível de 6 a 10 anos de prisão conspirar contra as relações, conspirar em solo estrangeiro contra as relações do Brasil e sabotar as relações do Brasil com qualquer outra nação. Típico caso enquadrado ao que o senhor Eduardo Bolsonaro está se comportando. E foi objeto, inclusive, de representação minha e do deputado Lindenberg Farias, junto à Suprema Corte, para que ele seja investigado pelo tal. Então, a atuação já passou da hora da quebra do decoro parlamentar. Passou, caso criminal para a averiguação judicial. Tem uma circunstância, Ricardo. Eu acho que nós temos que fazer as cobranças devidas à Câmara dos Deputados, mas tem uma circunstância, porque lá na Câmara dos Deputados, lamentavelmente, nós temos não só uma extrema-direita. Dizer que é uma extrema-direita mais gritante é redundância, porque gritar faz parte da arte de falar, da arte de se parlamentar. Nós temos uma extrema-direita fascista raiz na Câmara dos Deputados. Nós temos aquela extrema-direita que não gosta do povo brasileiro, que é racista, que é preconceituosa, que é machista, que são todos os vis pecados que caracterizam o fascismo brasileiro. E o pior dos fascismos brasileiros. Porque, veja, nós já tivemos fascismos no passado. Lembremos, Plínio Salgado, nos anos 1930. Mas, pelo menos, nenhum fascismo deve ser aplaudido, mas, pelo menos, o fascismo dos anos 1930 tinha um sentimento de nacionalismo. Nós temos um fascismo pária na atualidade. Um fascismo que lambe e bota diretamente dos Estados Unidos. Né? Nem relação direta com a tradição mais nacionalista do fascismo brasileiro tem. Feita essa digressão histórica, nós temos um problema concreto na Câmara dos Deputados. Nós temos um fascismo que é um fascismo... nós temos quase uma maioria de extrema-direita que dialoga com setores do Centrão e que cria um clima de maior instabilidade lá, e temos uma bancada de ultradireita de atuação fascista diária. Isso, obviamente, cria maiores barreiras para uma ação, para que ações já ocorressem, não somente em relação a Eduardo Bolsonaro, como a Carla Zambelli, como já deveríamos ter tido algum tipo de ação em relação àqueles que obstruíram o funcionamento da Câmara nessa semana. Cabe a nós, as bancadas do campo democrático, cumprir o papel dessa semana de fazer as exigências de que, de fato, existe algum tipo de punição, de que algum tipo de punição ocorra.